Boa noite, galera. Boa noite, boa noite. Mais um webinário começando aí. Hoje o terceiro webinário já dos nossos encontros, dos 8 webinários que teremos, além do de encerramento, né? Então, mais um hoje com um tema bem bacana aí, que envolve estagiário, quais as funções do estagiário, né? Deixa eu diminuir aqui. Quais as funções do estagiário? É só servir café? Não. Cappuccino, um chazinho também. Mentira. Vocês vão conhecer, então, hoje um pouco mais das atividades do estagiário, que não se limitam, obviamente, ao café, né? Brincadeira, pessoal. Já fui escraviário também. Quais os requisitos da sua inscrição? O que pode, o que não pode fazer sozinho? Você sabe que na prática aí, muitas vezes, o estagiário acaba fazendo coisas que não pode. Não só no sentido de tentar mostrar proatividade, mas quantas vezes você, estagiário, na vida, sua vida prática aí, você que está estagiando, ou que já estagiou um dia, não escutou o cartorário falar assim, vai tomar ciência? Será que o estagiário pode tomar ciência de atos? Será que isso não é um ato privativo do advogado? Vamos ver hoje. Também, enquanto eu vou falando, desculpa não olhar nos olhos aí de vocês, né, para a câmera, estou arrumando aqui na lateral algumas coisas legais que eu vou mostrar para vocês, enquanto nós formos tratando hoje do nosso tema. Então, vamos falar sobre o estagiário, o que mais? Requisitos de inscrição, o que é preciso, o que não é. Que mais? Também atividades privativas da advocacia, e o tema ele é propositalmente colocado desta maneira, pois você consegue visualizar todas aquelas atividades privativas, e logicamente não se aplica ao estagiário, isoladamente ele não pratica quase nada, vocês verão aí, e na sequência nós iniciamos sobre o mandato judicial. A gente vai conseguir terminar o assunto, lógico, até porque não é tão extenso, mas tem bastante detalhezinhos aí que é bom ficar atento, né? Na prática, a gente vê muitos advogados se confundindo, inclusive com algumas nomenclaturas. Nós vamos ver, então. Recapitulando aí para você entender e compreender e também ter consciência do que nós trataremos aí, né? Voltando, estagiário, requisitos, limitação de atuação, quando que pode, o que não pode, também se existe a possibilidade aí dele advogar, causa própria, né? Já escutei essa absurda outro dia. Mandato judicial, atividades privativas da advocacia. Tranquilo? Então, já organizei aqui nosso material, eu sempre organizo aqui com bastante foco, para que a gente não perca, porque às vezes uma explicação acaba indo, né? E nós temos um tempo um pouco mais curto nos webinários, embora, se for necessário, a gente tem, pelo que o Google aqui me avisa, eu tenho 8 horas para a gente tratar desse assunto. Então, acho que temos bastante chão aí para falar sobre bastante coisa bacana, que vai ser extremamente útil para a sua prova, para a sua aprovação, para o seu sucesso na prova no exame de ordem. Ok? Então, vamos começar? Todos prontos? Tenho certeza que sim. Você que vai assistir aí em outro momento, em outro horário, porque agora está trabalhando, ainda não chegou, ou porque você ainda está no estágio ou na faculdade, né? Tenho certeza que também vai ser muito proveitoso. Só não vamos conseguir aqui manter uma interatividade maior, mas sem prejuízo qualquer aí do conteúdo. Tá certo? Meus amigos, vamos iniciar então falando um pouco da inscrição do estagiário. Nosso último webinário, há 2 dias, né, terça-feira passada aqui, nós tratamos sobre a inscrição do advogado, falamos, aliás, inicialmente, a estrutura da OAB, que nós lembramos que ela tem aquela ideia de estruturação federativa, qual órgão representa cada um dos entes federativos, né, quais são suas representações máximas em cada um dos entes federativos, as unidades federativas. Vimos algumas principais competências, né, principais competências do Conselho Federal, dos conselhos seccionais, das subseções, das caixas de assistência do advogado, para que servem, quais as funções de cada um deles, né? Enfim, tratamos essas ideias iniciais. Na sequência, falamos sobre os requisitos de inscrição do advogado, não é isso? Está lembrado? Se você não está lembrado, dá um pause agora, depois continua assistindo o vídeo e volta lá no nosso webinário, com data do dia 25 de outubro, em que falamos requisitos de inscrição do advogado. Você vai encontrar lá no artigo 8º do Estatuto da OAB, já falamos deles aqui, e se você guardou bem quais são os requisitos, vai ser muito interessante, porque a gente vai usar nesse primeiro tema, que é requisitos de inscrição do estagiário. O que é preciso
para se inscrever como estagiário? Eu preciso passar no exame de ordem? Não, se você precisasse passar no exame de ordem, seria já um dos requisitos para você se inscrever como advogado, como inscrição definitiva. O estagiário vai precisar comprovar capacidade civil, e aqui faço o mesmo realce que eu fiz quando falamos de inscrição do advogado. Pensem, dê uma lida, reflitam aí, envolvendo as alterações trazidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ela mitiga, né, ela afasta agora do nosso ordenamento aquelas hipóteses de incapacidade superveniente. O que é incapacidade superveniente? É aquela que se verifica após a aquisição da capacidade plena, que, considerando o nosso ordenamento, nosso Código Civil, é após completar aí 18 anos de idade. Então, após 18 anos, a pessoa se torna plenamente capaz. A partir deste momento, então, nós não temos mais a figura do incapaz superveniente. O incapaz que conhecemos totalmente é aquele menor de 16 anos. Dos 16 aos 18, né, nós temos a capacidade aí relativa, né, você já está sabendo, tenho certeza que você lembra disso, e posteriormente o capaz, o plenamente capaz. Então, quando falarmos de capacidade, não deixe de flexionar, de repensar toda essa situação aí, que é um assunto muito novo e que trouxe relevantíssimas alterações, né? Extinguiu, por exemplo, o Instituto da Interdição, enfim, não deixe de considerar esses pontos que nós já destacamos. As suas aulas de Direito Civil vão ser muito melhores em termos de aprofundamento, né, neste ponto, mas primeiro requisito, capacidade civil. Segundo requisito, se nós estivéssemos lá tratando no artigo 8º, estaríamos já falando de aprovação, de certidão, de conclusão, não é necessário, tá certo? Olha, então, o que a gente pode pensar de maneira resumida? Os requisitos que se impõem àquele que se pretende se inscrever como estagiário são os mesmos do que se impõe ao que pretende se inscrever como advogado, com exceção, é claro, de aprovação no exame de ordem e também do comprovante de certidão de colação de grau, até porque a pessoa ainda não se formou, né? Então, não teria como a gente falar aí em comprovação. Tem alguns outros requisitos também que são importantes para podermos aí analisar melhor. Primeiro, o estudante deve estar nos últimos 2 anos, né? O futuro bacharelando, deve estar nos últimos 2 anos da faculdade e a atividade profissional a que ele esteja vinculado deve ser na instituição de ensino superior, nos escritórios de advocacia, defensorias públicas, órgãos públicos, ok? Você tem que estar já fazendo estágio, então requer, junta lá os documentos, quando você vai requerer a sua inscrição, junta lá o comprovante de que você está praticando, já está em ativa no seu estágio profissional. O que é um cuidado muito importante que você tem que ter? Não necessariamente a pessoa que está exercendo um estágio profissional, ele esteja também inscrito como estagiário. São 2 coisas distintas, ok? Primeiro, você que está fazendo estágio, você pode fazer estágio desde o primeiro ano. Eu, desde o primeiro ano, fazia estágio, né, junto a um departamento, inclusive uma fundação. Fazia lá estágio e depois fui continuando fazendo estágios, né? Em um determinado momento, trabalhei e depois voltei para o estágio. Só que eu só me inscrevi como estagiário nos quadros da OAB a partir do momento em que eu consegui preencher este último requisito que eu te falei, estar nos 2 últimos anos da faculdade, né? Ou seja, ao longo do 5º e do 4º ano, você consegue 4º e 5º ano, ou então, em períodos daria 19º, 8º e 7º período, né? Do semestre, você consegue se inscrever na condição de estagiário. Qual que é a diferença? A diferença é que você, inscrito como estagiário, vai ter aí direito a algumas coisas, que nós vamos ver logo aqui na sequência, tá certo? Então, recapitulando, para você não se perder aí, requisitos do estagiário, os mesmos do advogado, com a exceção de aprovação no exame de ordem e comprovação de conclusão do curso de Direito. Até porque, por motivos óbvios, né? Estar nos 2 últimos anos de Direito, da graduação do curso de Direito, e também já estar exercendo aí o estágio profissional, seja no escritório de advocacia, com sociedade devidamente registrada, junto ao Conselho Seccional. Você já sabe que o registro da sociedade é junto ao Conselho Seccional, não é Conselho Federal, não é subseção. Também, né, um importante ponto a se destacar está quanto às incompatibilidades. E por quê? Bom, primeiro porque é um dos requisitos que nós já vimos no último webinar, que tratávamos lá de não exercer atividade incompatível, é um pressuposto para que você consiga se inscrever nos quadros da OAB como advogado. Se eu falei que para estagiário nós repetimos os requisitos, com algumas modificações, alterações, adaptações aí,
a incompatibilidade é um ponto que deve ter cuidado, porque é o que vem sendo cobrado quando o assunto é inscrição do estagiário. E, especificamente, a atividade incompatível daquele que é militar na ativa. Como assim? Já caiu diversas vezes na prova o exercício anunciado, traz para você ali que determinada pessoa, vamos pensar em João, militar na ativa, está cursando o último período, ou está nos 2 últimos períodos aí do curso de Direito, e passa a desenvolver passa a desenvolver estágio profissional junto à Justiça Militar. Percebam a confusão que ele fez na sua cabeça. Ele fala de Justiça Militar, você fica em dúvida. Bom, ele está trabalhando, então, junto ao Poder Judiciário. Então, ele está fazendo estágio. Aí fala, João, então, pretende se inscrever na condição de estagiário junto à OAB. Aí pergunta se é possível ou não. Qual que é a bagunça que faz na sua cabeça? Perceba. Primeira coisa que temos que pensar, qual que é a atividade que nitidamente o examinador está te dando? Que João é militar na ativa. Militar na ativa é uma das situações de incompatibilidade. De incompatibilidade com o quê? Com o estágio? Com o exercício da advocacia. Por ricochete, a gente atinge aí a possibilidade da inscrição do estagiário. Mas vamos pensar no advogado. A situação de incompatibilidade que você vai encontrar lá no artigo 28 do Estatuto da OAB, não me lembro agora qual o inciso, o militar na ativa exerce atividade incompatível. Se ele exerce atividade incompatível com a advocacia, e eu estou dizendo a você que para a inscrição do estagiário eu verifico os mesmos requisitos com as devidas adaptações que nós já falamos, significa dizer que para ser estagiário inscrito nos quadros da OAB, tem aquela carteirinha azul, se você não viu, depois procure aí. Eu tenho a minha por algum lugar aqui, talvez eu tenha encontro. Quer ver? Acho que está perto, eu tinha visto esses dias. Então, para ele exercer, para ele conseguir se inscrever nos quadros da OAB como estagiário, ele não vai conseguir. Por que ele não vai conseguir? Porque ele exerce atividade incompatível, que no caso é de militar nativa, e como eu disse a vocês, por se assemelhar aos requisitos, né, aos cobrados da inscrição do advogado, nós teríamos, então, essa impossibilidade por conta exatamente da incompatibilidade. Olha só a carteirinha de estagiário, vejam que cabelão que eu tinha na época. Agora, cada hora eu mudo, né? Careca, às vezes não. Então, essa aqui é a carteirinha de estagiário. E do advogado, que hoje está aqui perto também. Olha só, vermelhinha, ok? Azul de estagiário e a vermelha de advogado. Pois bem, então, essa é a primeira dica muito importante que temos que ter em mente quando falamos dos requisitos do estagiário, porque cai muito. Bom, vamos mais adiante, olha aqui, mais alguns pontos. Aqui, ó, tinha marcado aqui qual é o inciso relativo ao Estatuto da OAB que indica a atividade da justiça, aliás, do militar como sendo incompatível à advocacia. Está lá no artigo 28, inciso 6 do Estatuto da OAB. Como eu sempre digo, não deixem de ler, a leitura obrigatória, né? Aproximem-se aí, torne o texto de lei seca, o texto da lei seca, algo assim próximo a você, né? Esteja habituado às palavras, porque isso vai fazer diferença na hora de você responder às suas questões, às suas provas. Pois bem, já sabemos quais são os requisitos, né? Que são aqueles do advogado, com as suas adaptações, que é preciso estar nos 2 últimos anos, que o escritório deve ser devidamente registrado, no caso das sociedades, ou então junto a defensorias públicas, órgãos públicos, poder judiciário, por aí vai. Tranquilo? Já sabemos disso. Mas o que o estagiário pode fazer, além do famoso cafezinho? O que ele pode fazer? Primeiro, tudo. Tudo, professor, tudo. Pode fazer tudo, desde que acompanhado pelo advogado. Posso despachar, doutor? Posso ir, sei lá, posso chegar, despachar, fazer uma audiência, por exemplo? Não. Mas você falou que pode tudo. Tudo com o advogado. Você pode praticar qualquer ato da advocacia, desde que acompanhado pelo advogado. Na situação, na condição de estar realmente vivenciando, estagiando o que te aguarda daqui a alguns meses, alguns anos aí na sua vida prática, agora sim como advogado. Então, o estagiário, no primeiro momento, pode fazer tudo junto com o advogado. Sozinho, nós vamos ver aqui algumas situações. Mas, em regra, tudo desde que acompanhado. Estou repetindo para você não esquecer isso, hein? Cuidado. Segunda coisa, o que ele pode fazer sozinho? Alguns atos, que com muita cautela, né? Não vai sair fazendo aí achando que já está entendendo todas as consequências processuais, que não é bem assim, né? Tem humildade na prática de compreender o que pode e o que não pode fazer. Primeira coisa que ele pode fazer sozinho, fazer a petição de juntada.
Eu lembro até hoje, até há poucas horas, estava comentando com uma amiga, aliás, a Elisete, que tive aí uma grata alegria, né, dela ter comprado lá o livro, nosso livrinho 350 dicas de ética, 350 dicas de ética profissional, e me encontrou, tiramos uma foto, postei agora há pouco lá. Falava para ela que a primeira petição de juntada que eu fiz ainda tem guardada de recordação, né? Então, o estagiário pode fazer sozinho. Primeiro, fazer petições de juntada. Juntada de documento, juntada de um subestabelecimento, pode fazer petições de juntada. Petição simples. A única coisa que ele está requerendo ali é que se junte o documento. Ato ordinatório, o próprio cartório faz, ok? Então, petições de juntada, pode. Outra coisa muito famosa que o estagiário faz, carga e descarga dos autos. O que é isso, carga e descarga? Hoje em dia, com o processo eletrônico, fica um pouco, alivia bastante, mas eu ainda fui da época, e muitos de vocês que trabalham nas grandes capitais, nos grandes centros e nos grandes escritórios, já teve que fazer o famoso carrinho de processo, né? Se alguém já está estagiando, sabe o que eu estou dizendo. É você passar, sair com aquele carrinho, com aquela pilha enorme de processo, fazer carga, retirar do cartório e levar para o escritório do advogado com quem você trabalha. Descarga, devolver os autos no cartório, ok? Então, petição de juntada, carga e descarga de autos. Também pode requerer a expedição de certidões junto aos ofícios, né? Seja junto ao Poder Judiciário, seja junto ao Poder Administrativo, né? Junto à administração pública no geral. Junto ao, vamos pensar aí num processo administrativo que corra junto a uma autarquia, sei lá, um inquérito civil junto ao Ministério Público, pode requerer certidões, ok? Requerer certidões. Também, em atos extrajudiciais, quaisquer que sejam, tirar uma cópia de um documento em uma repartição, né? Enfim, qualquer coisa que, se você consiga visualizar atos extrajudiciais, está fora do âmbito do Poder Judiciário, pode praticar, desde que autorizado pelo advogado ou com subestabelecimento deste, ok? Então, ele vai poder atuar na limitação do subestabelecimento e com autorização do advogado. Cuidado importante que temos que ter é quanto à nulidade do ato praticado pelo estagiário, que sobressai aí essa limitação que nós dissemos, né? Que é a atuação conjunta, juntada de petição, aliás, juntada de documento, juntada simples, obter certidões, retirar e devolver autos do processo e os atos extrajudiciais com subestabelecimento ou autorização. Quando ele extrapola essa limitação, há então a consequência que é considerar o ato praticado em extrapolamento, né, como um ato nulo, sem contar com consequências que podem ter de âmbito criminal e propriamente dentro aí do âmbito da própria OAB, né? Você está praticando atos que seriam privativos da advocacia, que teriam extrapolado a sua função, as suas condições aí como estagiário. Tá joia? Vejam. Que mais? Que eu tinha dito no começo, importante, interessante colocar aqui. Estagiário pode tomar ciência de atos de despacho de sentença. Hoje, com o processo eletrônico, é tudo muito rápido, né? O juiz desceu da conclusão lá com uma decisão, com despacho, com sentença, com qualquer coisa que seja, ele já vai direto para o sistema e já publica dias depois. Mas quando vai para o sistema lá pelo ESAGE, né? No caso, estou falando do sistema de acompanhamento do Estado de São Paulo, que chama ESAGE, cada estado vai ter o seu, você já consegue ler ali antes mesmo da publicação. Mas, antigamente, né, e em muitos cartórios onde ainda correm muitos processos meio físico, o estagiário não pode tomar ciência dos atos. Não é que não pode porque ele estará extrapolando, né? Ele não pode porque muitas vezes o cartorário, né, te entrega o processo e já vai lá certificar que você teve esse acesso, que você tem ciência. O estagiário não pode tomar ciência, é ato privativo do advogado. Se isso aconteceu, o prazo não começa a fluir, porque isso é um ato nulo. Tranquilo isso? Tenho certeza que sim. Vamos na sequência. Mais um ponto aqui, olha lá. Atividades privativas. Bom, tratamos então dos pontos mais importantes aí, que eu reputava mais importantes quanto ao estagiário. Tantos outros vocês também receberam aí nas dicas, né, ao longo das semanas. Foi talvez a primeira, segunda semana, primeiro, segundo bloco de vídeos de dicas, vocês já receberam falando sobre o estágio profissional. E agora ingressamos na atividade privativa da advocacia, que vocês também receberam aí ao longo das semanas que já passaram. Deixa eu só abrir aqui. Estamos ao vivo, eu tive a impressão que tinha caído. Bom, deixa eu voltar com a nossa tela. Então, o que é privativo?
é importante você dar uma lida lá no artigo 1º ou 4º do Estatuto da OAB, que vai trazer situações em que o advogado, né, que é um ato privativo da advocacia, vai mencionar alguns quanto à sua prescindibilidade, e em outros textos, né, em outras leis, você vai encontrar situações da prescindibilidade do advogado, ou seja, quando não se impõe a obrigatoriedade de presença do advogado. Algumas delas muito populares, vocês já devem imaginar. Outras, vocês talvez não fizessem ideia que fosse possível, aprenderam aí nas faculdades, nos bancos da graduação. Tá joia? Vamos então. Vou ler inciso por inciso, que é muito importante, porque tem também uma grande incidência nas provas, é um dos temas que nós destacamos como de grande incidência. Quais são as atividades privativas da advocacia e quando há prescindibilidade. Por que que é importante? Muitas vezes não vai cobrar objetivamente se você sabe se é prescindível ou não a figura do advogado. Mas no meio da questão, se você souber o que é uma atividade privativa, quais são elas, vai conseguir responder melhor, né, o que está sendo perguntado. Veja lá, inciso 1º, você que acompanha aí aberto aí com o seu Vadmec, com a sua janela aí de lei, veja, artigo 1º, são atividades privativas da advocacia, Estatuto da OAB, estamos lá. Inciso 1º, a postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. Aí você vai perceber que há ali um grifo, né, um grifo não tem um nome, né, churado, no meio da palavra qualquer, e ali a indicação da DIN 1127, dígito 8, foi julgado pelo STF, inconstitucional, né, suprimiu-se aí essa expressão. Por quê? Porque não é qualquer órgão do Poder Judiciário que deve ser obrigatoriamente ter a figura do advogado. Portanto, não é atividade privativa qualquer órgão, mas existem exceções e por isso que é importante a leitura atenta, tá joia? Vamos destacar quais são as situações em que é prescindível a figura do advogado, em que se dispensa, vamos dizer assim, embora nunca recomendado. Primeiro, nos juizados especiais cíveis, e aqui uma atenção maior. Por quê? Porque se estivermos falando do juizado especial cível da Justiça Estadual Comum, né? Juizado especial cível da Justiça Estadual, você vai ver lá na Lei 9.099 que há um teto de limitação de até 40 salários mínimos. No entanto, a prescindibilidade do advogado, até 20 salários mínimos. Então, até 20 salários mínimos, você não precisa de advogado. De 20 a 40, você precisa de advogado. Se houver necessidade do famoso recurso inominado, né, que vai aí para o colégio recursal, para as turmas recursais, aí eu preciso de advogado. Essa prescindibilidade, ainda que, né, até 20 salários mínimos, ela é só nessa primeira instância, vamos dizer assim. Se for necessário recurso nominado, ou qualquer outro recurso, sei lá, reclamação ao STJ, que hoje é direcionado ao Tribunal de Justiça, e assunto para um outro momento, um eventual mandado de segurança, não sei, aí precisa de advogado, ok? Até 20 salários mínimos como a propositura inicial, nessa ideia de primeira instância do juizado especial cível estadual, não precisa de advogado. E no juizado especial cível federal, aí muita atenção. Porque se no estadual nós temos uma limitação gradativa, até 20 não precisa, de 20 a 40 está dentro do juizado especial, no juizado especial federal, cível, você tem a limitação, tanto o teto de competência quanto ao teto de prescindibilidade são os mesmos. Até 60 salários mínimos está dentro do juizado especial e até 60 salários mínimos não precisa de advogado. Se precisar recorrer, aí eu preciso de advogado. Tranquilo? Estadual até 20 não precisa, de 20 a 40 seria aí a necessidade do advogado e 40 o teto. Juizado Especial Cível Federal, eu preciso obedecer aí o teto de 60 salários mínimos, seja para termos de competência, fixação de limitação de competência, seja para prescindibilidade do advogado. Lembrando que sempre é só na primeira instância. Se falou em recurso, tem que ter advogado. Segunda hipótese, olha só, habeas corpus e revisão criminal em qualquer instância. Se você não viu, procure aí no Google, que é interessante. Se não me engano, no ano passado, a primeira petição de habeas corpus, você deve ter aprendido na faculdade, que é a petição mais informal que nós temos no direito, que é possível fazer no papel de pão, né? Alguém levou a sério, fez no lençol, ou foi no lençol e no papel higiênico, né? Lá o pedido de habeas corpus. Foi impetrado o pedido de habeas corpus no STJ. Eu não me lembro agora o estado de origem. Se você jogar no Google, você vai achar várias reportagens falando sobre isso. Então, habeas corpus e revisão criminal, dispensa-se a figura do advogado. Claro que se fosse obrigatória a figura do advogado, o sujeito
colega apresentar sua petição em lençol, né, você vê que está difícil a advocacia por ali, né? Então, são situações que dispensam. Mas, professor, e hoje em dia, com o processo eletrônico, como que eu faço se eu quiser manter essa informalidade? Não dá mais, né? Assim, embora muitos presídios tenham acesso livre à internet, até melhor que o nosso, nesses casos, encaminha-se para a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, ou do tribunal, ou da instância que for aí a competente, a analisar esse pedido de habeas corpus, e a ordem pode ser concedida ou não, independentemente do meio. Só que quando chega na secretaria, isso vai ser digitalizado. Agora, imagine o trabalho de digitalizar um lençol, né? Digitaliza e vai para o sistema. Tranquilo? A mesma coisa que eu vou mencionar para vocês na sequência é quanto à Justiça do Trabalho. Na prática, nós vemos aí advogados tentando fazer existir uma sucumbência na Justiça Trabalhista com a justificativa de que a pessoa não teve condições de entrar sozinha. Pessoal, balela, né? Se você chegar no juizado especial da sua cidade e não tiver a fim de redigir um peticionamento, fazer uma petição nessa ideia de até 20 salários mínimos ou até 60 no federal, você chega, fala para o escrevente, ele vai, para quem vai te atender, nem sempre o escrevente, e ele vai reduzir a termo para jogar no sistema. Então, é sempre possível. Só um detalhe, isso não vai cair na sua prova, mas para que você conheça aí como que se viabiliza esse acesso ao judiciário. Porque seria inconstitucional se não existissem esses mecanismos. Veja, então, HC revisão em qualquer instância. Outra situação que eu já acabei de adiantar, Justiça do Trabalho e Tribunal Regional do Trabalho. Como que vai ser isso? Opa, caiu aqui. Isso. Na Justiça do Trabalho, antigamente, antes do processo eletrônico, né, fazia ali, eu já tive a oportunidade de, no início do meu primeiro ano de faculdade, em que fiz um estágio junto a uma fundação, que era muito envolvida aí com projetos sociais, assistenciais, recebemos lá um pedido de auxílio, né, para ajudar a dar uma luz ali numa situação jurídica, e uma senhora, com muito capricho, pegou ali, provavelmente, algum livro, né, de prática e redigiu uma reclamação trabalhista. Redigiu a própria mão, mas com muito capricho, né, parecia uma prova de segunda fase de OAB. Ela ganhou na primeira instância, recorreram, e na segunda instância, no Tribunal Regional do Trabalho, ela buscou esse auxílio, então, porque ela não sabia o que podia, o que não podia pedir, enfim. Acabou ganhando, no final de contas, essa ação. Mas, na Justiça do Trabalho, dispensa-se a figura do advogado, e não há limitação neste momento, né? Pode ser ali uma ação envolvendo R$1 milhão. Aí, a limitação, esse teto, ele envolve tetos de competência, né? De pertinência em razão de valor. Isso você vai ver só no juizado. Na Justiça do Trabalho, não. O que é importante você guardar? Primeiro, o que não encaixa, o que não enquadra nessa prescindibilidade quando estivermos falando de Justiça do Trabalho? Ações rescisórias, tem que ter advogado. Então, nós estamos indo na exceção da exceção para você não se confundir. Se eu estiver falando de Justiça do Trabalho e mencionar ação rescisória, preciso de advogado. Recursos para os tribunais superiores, né? Tribunal Superior do Trabalho, vamos pensar eventualmente um STF, precisa de advogado. Mandado de segurança e também recursos de competência originária dos tribunais. Precisa de advogado. O que eu não vou precisar? Primeira instância, reclamações de primeira instância e recurso para o Tribunal Regional do Trabalho. Se eu falar em recurso, só vai precisar de advogado se for tribunais superiores ou ações originárias a serem aí interpostas diretamente nos tribunais. Tranquilo? No mais, você não precisa de advogado. Mas precisa sempre, é bom, pessoal, na prática já vi algumas situações aí em que a pessoa redigiu muito claramente, com um texto muito lógico, semanticamente, tudo, mas deixou de pedir muita coisa que não sabia que tinha direito. E você acaba perdendo, né? Então, nunca se recomenda que você faça isso. Como não se recomenda que você tome remédios, né, medicações, sem saber o que você tem, né? Às vezes uma dor de barriga, uma dor de barriga. Às vezes uma virose, não é virose. Isso é o que mais a gente vê. Outra situação, justiça de paz. O que é justiça de paz? Quando você vai celebrar um casamento, aquele momento lindo, momento de paz, celebração, muitas vezes por um juiz de paz. Alguns estados não têm essa figura, tem outros nomes, mas o juiz de paz remete a essa ideia, ok? Considerando aí o nosso exame unificado e que nem todo estado atribui o nome de juiz de paz àquele que celebra o casamento, às vezes outro nome, às vezes pode ser que isso não apareça na sua prova, para não que crie uma confusão e uma margem para se abrir um recurso, né, anular uma questão. Mas
Se cair, tranquilo, né? Justiça de paz tem a ver com casamento. Pense aí nos opostos, paz e casamento. Mentira, não posso reclamar. O meu casamento é, sim, um momento de paz. Mas, né, temos visto que na grande maioria das gerações atuais, casamento é sinônimo de inferno, não é de paz. Justiça de paz, celebração de casamento, você vai diretamente com a sua nubente, né, com quem você vai se casar, leva lá testemunhas que são necessárias, faz a habilitação do casamento, enfim, todo aquele procedimento lá. Mais uma situação, ação de alimentos. Isso você vai encontrar não diretamente no Código Civil, também vai ter, lógico, falando lá sobre direito a alimentos, mas especificamente na Lei 5.478 de 68, fala-se da dispensabilidade do advogado para se requerer alimentos, ok? Por quê? Por conta justamente do grande direito fundamental, que é o direito à sobrevivência, à dignidade, o direito de alimentação, de saúde, de educação, que envolve este grande conceito que vai trazer para a gente alimentos. Não necessariamente é lá um bife que você vai receber, né? Alimentos, essa ideia de valores, dispêndios necessários à própria manutenção da vida, né? Isso envolve diversos pontos, diversos assuntos, ok? Então, requerer alimentos não é necessário, obrigatoriamente, a figura do advogado. Veja outra situação em que a ação de alimentos, aliás, o pedido de alimentos, ela pode ser requerida. Imagine a situação da Lei Maria da Penha. A pessoa vai, faz um boletim de ocorrência junto à autoridade policial e ali ela menciona que o marido não, sei lá, está agredindo ela, as crianças, os filhos, chega bêbado todo dia, e aí ela pede, então, uma medida de urgência, de proteção de urgência ali, né? Entre as medidas protetivas de urgência que o delegado pode, de cara, requerer ao juiz e determinar de ofício, de imediato, está passar, aliás, o delegado não, perdão, o juiz, mas sendo comunicado pelo delegado, está na fixação de alimentos, além do afastamento do lar, de manutenção de distância, né, do núcleo familiar, até que se resolva a situação, sob pena, inclusive, de conversão em prisão preventiva, né? Mas uma das coisas, então, que o juiz, perdão, não é delegado, o delegado é quem vai ouvir, colher e mandar, né, vai representar lá para o juiz, vai ser a fixação de alimentos. Vejam que não tem a figura do advogado. Ah, mas eu conheço um caso que tinha, mas pode ter, é prescindível, ok? Mais uma situação, as próprias medidas protetivas de urgência, elas não necessitam obrigatoriamente da presença do advogado. E algumas observações que quero trazer aqui. Separação, divórcio e inventário extrajudiciais, são aquelas feitas no cartório. É preciso a presença do advogado? Sim, por própria imposição da lei. Separei aqui para vocês, Lei 11.441 de 2007, que trouxe o artigo 1124A do Código Civil. Então, esses atos extrajudiciais, casamento, divórcio, separação, que aí ainda tem essa discussão se persiste ou não, né, após a emenda constitucional que possibilitou o divórcio direto, e inventário extrajudiciais. Elas precisam, obrigatoriamente, da figura do advogado. O que o seu examinador pode fazer para te confundir? Tentar misturar conceitos. Se eu estou fazendo um divórcio, uma separação ou um inventário em que envolva menor de idade, eu não posso, em hipótese alguma, fazer isso em âmbito extrajudicial. Por quê? Por conta da necessária participação do Ministério Público, né? Por conta de existir um menor de idade. Então, ou quando houver litígio, obviamente. Então, tem que ser feito perante o judiciário. Ele pode confundir essa questão dessa necessidade aí, em situações em que se impõe que inventário, divórcio e separação sejam obrigatoriamente feitas no judiciário e misturar com a ideia de se precisa ou não advogado. Sempre vai precisar de advogado. Não é porque tem Ministério Público que não precisa de advogado, ok? Pelo amor de Deus. Então, dentro do judiciário, vai ser obrigatório quando existir menor de idade ou litígio. Fora do judiciário, vai ser possível quando não existir menor, quando não houver litígio, mas obrigatoriamente a presença do advogado. Tenho certeza que você não vai errar. Então, ressaltamos esse ponto. Outro ponto que nunca apareceu no exame, mas pode aparecer por conta de algumas fraudes que vem acontecendo na prática aí, que é ligado aos advogados que prestam serviço de proteção marcária, registro de marcas. O registro de marcas do Brasil, você que está aí estudando, fazendo as suas revisões de direito empresarial, nos assuntos aí da Lei de Propriedade Industrial, registro de marcas é feito perante uma autarquia federal chamada INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Lá é feito o registro de marca, registro
de patentes, de invenções, de softwares, entre outras que vão existir lá, ok? O que é importante saber? Embora seja uma atividade quase que, sei lá, 90% jurídica, não é um ato privativo do advogado. Existem lá os agentes de propriedade industrial que também atuam. Aliás, eu destaco esse tema por conta de fraudes, de captação de clientela que existe pelos agentes de propriedade industrial, que não estou falando mal dos agentes, pelo amor de Deus, né? Embora alguns aí, os agentes de propriedade industrial, eles podem atuar. Acontece que, para eles, não impõe-se ali algumas restrições que o Código de Ética coloca aos advogados, como a captação de clientela. Então, você vê assim, você entra com pedido de registro de marcas, na sequência, o seu cliente, uma enxurrada de cartas se colocando à disposição para fazer alguma coisa. Publicou o pedido de registro, vem uma cartinha para o seu cliente, pague o boleto para você ser o nosso cliente, assim, assado. Enfim, por conta de inúmeras fraudes envolvendo isso, captação de clientela, enfim. Então, como eu disse, eu não estou generalizando, que há muitos agentes de propriedade industrial excelentes, mas existe aí uma minoria que, infelizmente, vem destacando esse tema e por isso eu trago a vocês. O pedido de registro de marca não precisa de advogado. Qual que é o cuidado que você deve ter? Primeiro, ele pode cobrar, falar se você pode ou não fazer sozinho. Pode. Você pode usar um outro profissional, no caso, agente de propriedade industrial? Pode. O que não pode? Se o assunto for levado ao judiciário, se for necessário a intervenção do judiciário em algum momento, seja para anular um registro de marca, seja para, sei lá, foi indeferido até mesmo um recurso seu, enfim, violando aí o próprio dispositivo da Lei de Propriedade Industrial, você vai ingressar no judiciário e aí é obrigatória a presença do advogado. Tranquilo isso? Registrar a marca? Não precisa. Se o problema for para o judiciário, precisa de advogado. Na sequência, vamos lá. Inciso 2, estamos falando então quais são as atividades privativas. Falei para você a primeira, que é a postulação no Poder Judiciário, trouxe as exceções onde não precisa de advogado. Inciso 2, atividades de consultoria, assessoria e direção jurídica. Se eu sou bacharel em Direito, eu me formei em Direito, sou bacharel, sou mestre, sou doutor, tenho mais 8 universidades, PhD, posso prestar consultoria na área jurídica? Não. Por quê? Porque por mais esperto, inteligente, maravilhoso, super mega blaster inteligente, você não passou no exame de ordem. Não estou falando você, estou falando no hipotético. Você vai passar. Então, você não pode prestar, esse alguém não pode prestar consultoria, assessoria, muito menos obter cargos, né, ou estar à frente de cargos e funções de direção jurídica, porque são atividades privativas da advocacia. Não cometam este erro. Se porventura, em uma determinada empresa em que você trabalha, esteja atribuindo a você um cargo que envolva assessoria, consultoria ou direção jurídica, sai fora. Isso pode complicar seriamente dentro da OAB quando você buscar a sua inscrição definitiva. Tá certo? Exemplos que nós temos: diretor jurídico, gerente jurídico, seja empresa pública, seja empresa privada e também instituições financeiras. Você passa lá num cargo, assume é promovido e te colocam, você formado em direito, está fazendo direito, te colocam lá para ser gerente jurídico. Meu filho, não. Claro que é diferente de gerente de contas de pessoas jurídicas, né? Tenho certeza que você não vai fazer essa confusão. Estagiário pode preencher esses cargos que são privativos do advogado? Não precisa nem dizer, né? Claro que não. Porque falta o requisito de ter sido aprovado no exame de ordem, de ter concluído a faculdade, de ter sido feita a sua inscrição em definitivo. Temos também, olha lá, parágrafo 2º do artigo 1º. Os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas, sob pena de nulidade, portanto, sob pena de nunca ter existido, né, e assim ter sido considerados, só podem ser registrados, só podem ser admitidos a registro nos órgãos competentes, Receita Federal, Junta Comercial, Cartório de Pessoas Jurídicas, por aí vai, quando visados por advogados. O que é visados? É o advogado que diz, eu quero aquele ato constitutivo. Não. Visados é você imaginar um documento com uma rúbrica embaixo, ao lado de cada folha e ao final assinado. Mas basta isso? Não. O advogado tem que efetivamente ler, verificar se está conforme a legislação impõe, naquele formato de sociedade que vai ser formada, e então assinar em conjunto, e só com o seu visto, essa visagem do advogado, ela vai pressupor a estes órgãos de registros, vai depender de que tipo de atividade existe um tipo de registro, né, que realmente aquilo está ok, que houve uma primeira olhada, uma primeira peneira feita pelo próprio advogado, que antes de tudo é aquele responsável
pelo aperfeiçoamento das instituições, pela defesa do Estado Democrático de Direito. Lembra lá que nós falamos na primeira aula, primeiro webinário? Então, verificado que há análise desse advogado, é possível que se dê andamento. Se não tiver o visto do advogado, nem adianta levar, porque não vai passar. Tá joia? Vamos ver aqui algumas exceções quanto a este visto do advogado. Eu disse que os atos constitutivos das pessoas jurídicas, mas existem exceções. Vejam lá quais são as exceções que não vai precisar de advogado vistando os atos constitutivos, até mesmo porque eles nem vão existir em alguns casos. Olha lá, microempresas não precisa de seguir essa regra de obrigatoriamente ter a visagem lá, visto do advogado. EPPs, que são as empresas de pequeno porte, também não necessitam de visto do advogado nos atos constitutivos. As famosas e novas EIRELIs, né? Elas apenas vão ter dispensado este requisito quando elas vierem acompanhadas aí da declaração de enquadramento em ME, microempresa, ou EPP. Caso contrário, a EIRELI vai precisar. Então, se você vê ME, EPP, não precisa. Se você vê a EIRELI, ela não precisa, desde que acompanhada da declaração de enquadramento, seja da UME ou da EPP, que são essas duas primeiras que nós falamos. Tranquilo? Vamos na sequência, vamos seguindo. Olha lá, o que é importante a gente mencionar ainda quanto aos atos privativos da advocacia. Primeiro, aquele que atua em atividades privativas da advocacia, não sendo advogado, não importa se é bacharel. Nós já sabemos que para ser advogado não basta ser bacharel, é preciso também ser aprovado no exame de ordem, tá joia? Ele incorre aí no artigo 47 da Lei de Contravenções Penais, que fala aí desse exercício não habilitado, né, para exercer alguma profissão, no caso da advocacia. Sem contar que, por conta do artigo 4º do Estatuto da OAB, vai ser considerado um ato nulo, sem validade nenhuma. O cara vai, entra o número da OAB lá, entra com uma ação, ganha a ação, você não vai levar. Por que você não vai levar? Porque no Brasil adota-se a teoria da nulidade de Marshall. O que significa isso? Se eu tenho a linha do tempo e lá atrás aconteceu um ato e este ato foi considerado nulo, significa que ele nunca existiu. As palavras do grande mestre Pedro Lenza, né? É um ato natimorto. É a mesma ideia que a gente usa lá no controle de constitucionalidade, né? Quando vai falar que o ato, que determinada lei é inconstitucional, é como se ela não tivesse existido, né? Se ela é inconstitucional, ela é contrária, claro que com algumas regras, estou fazendo só uma associação aí contra ao termo natimorto, utilizado pelo Pedro Lenza. Se for considerado nulo, é como se ela nunca tivesse existido. Se ela nunca tivesse existido, ela não produziu efeitos. Portanto, não existiu, não produz efeitos. Se você ganhou uma ação com um cara que não era advogado, sinto muito, né? Devia ter contratado melhor. Vamos ver aqui na sequência, então. O parágrafo 3º do artigo 1º, ainda na sequência, quando ele trata ali das atividades privativas, ele fala da vedação de divulgação da atividade da advocacia em conjunto com outras que sejam estranhas. A gente vai ver de novo isso lá quando formos falar da publicidade na advocacia, que é possível, você já sabe disso, e o novo código é enfático em alguns casos, e nós vamos tratar com bastante cuidado. Aliás, nosso último webinário é só sobre o novo código de ética, tá joia? O que é importante você saber, agora, por hora, que é vedada essa divulgação conjunta. E isso nós vemos muito na prática. Não estou querendo julgar ninguém, mas para sua prova, quando você vê num exercício falando que é atividade advocacia imobiliária, advocacia e escritório de contabilidade, advocacia e xerox, advocacia e pastel. Acreditem se quiser, se procurarem na minha página no Facebook, postagens por volta da época da Páscoa, né? Vocês vão encontrar lá na minha página do Facebook, Prof. Sávio Chalito, eu estava indo para a cidade de Campos do Jordão, onde mora minha querida e amada sogra. Mentira. E no caminho, passando por uma cidade pequena que tem ali, para ter acesso à rodovia, nós vimos uma placa que eu não acreditei quando eu vi aquilo. Era uma placa, era plena manhã de um domingo, com estrobos, né, que são aquelas luzes piscando bem forte, escrito: venha fazer suas ações previdenciárias aqui. O telefone, o e-mail, e ao lado da sala do advogado, aquela famosa televisão de cachorro, que é um forno de frango, né, vertical. Se você fizesse o contrato de honorários, você levava um frango. Isso é um absurdo, né? Enfim, estou trazendo um extremo para vocês perceberem
o que a gente vê, o que você vai enfrentar. E mais recentemente, se você buscar ainda em julho, uma foto, que eu acho que eu mencionei no último webinário, um rapaz com aquela placa Vendo Ouro, compro ouro, aliás, e nas costas, ações trabalhistas, no centro de São Paulo. Se você está aí nos grandes centros também, porque essas coisas mais gritantes, né, você nem sempre vê numa cidade pequena, onde a OAB, né, tem um certo controle. Com exceção dessa que eu mencionei a vocês aí, que era um bairro rural. Na sequência, quem pode exercer a advocacia? Advogado, né? Se a gente está falando até agora de atividade privativa, quem pode... Vai ser o quê? O panda? Não, advogado. Tá, o advogado. Mas isso é óbvio. O que seu examinador pode te cobrar? Pode ver se você está atento. Em especial, as advocacias públicas, ok? Vejam lá. Quem pode exercer a advocacia? Os inscritos em definitivos, conforme o artigo 8º. Vejam quais são os grupos que a gente vai verificar aí. Primeiro, advogado autônomo ou advogado empregado. Também, advogado que esteja constituindo uma sociedade de advogados, não importa, advogado autônomo, advogado empregado. Integrantes da Advocacia Geral da União, advocacia pública, mas vejam o nome. Procuradoria da Fazenda Nacional. Procuradoria não era Ministério Público? Não. Essa procuradoria, advocacia pública, concurso, aliás, que teve recentemente, muito concorrido, salário excelente, né? Tem que ser você que gosta muito de tributário e administrativo. Defensores públicos, seja do Estado, da União, e só, né? E do Distrito Federal. Integrantes de procuradorias e consultorias jurídicas dos Estados, Distrito Federal, União e também das entidades de administração pública indireta, que são as autarquias, fundações e por aí vai. Tranquilo? Então, essa ideia de advocacia pode vir transfigurada nesses nomes que estão aí agrupados nessa ideia maior aí de advocacia pública. Está um tema na moda, né? Advocacia pública, com vários reflexos recentes aí, até mesmo com flexões no novo Código de Processo Civil, portanto, estejam atentos, porque isso pode aparecer. Olha lá, falando já de advocacia pública, como eu disse a vocês, que é um tema que tem sido recorrente, não só no exame de ordem, mas no geral, né, com outros assuntos envolvendo aí, existe nessa matéria que tratamos aqui, a mais gostosa, a ética profissional, quando falamos de advocacia pública, nós falamos de uma dupla submissão, uma dupla observância em termos de legislação. Se você é procurador do Estado, uma carreira maravilhosa, nós temos aqui no nosso time da Editora Foco, professor Arthur Trigueiros, professora Ana Dompieri Garcia, também procuradores do Estado, professor Robson Barreirinhas, você que tem as aulas de tributário, excelente profissional, excelente professor, todos procuradores. Esses procuradores, o professor Robson, por exemplo, está junto ao município de São Paulo, procurador ali, chefe de assuntos jurídicos, se não me engano, da Prefeitura de São Paulo. E professora Ana e professor Arthur na Procuradoria do Estado de São Paulo. Quando eles estão nas suas funções, eles continuam inscritos, porque você não encontra lá no artigo 28 do Estatuto da OAB dizendo que é uma atividade incompatível. Muito pelo contrário, eles estão exercendo a advocacia pública. É necessário, se impõe a atividade deles que estejam devidamente inscritos nos quadros da OAB como advogado, tá certo? Porque a função é de advocacia pública, né? Quando eles, então, passam no concurso e assumem o cargo de procurador, cada um aí no seu âmbito, eles passam a se submeter a um duplo regime. Primeiro regime, Estatuto da OAB, que vai estar aí agrupando tudo. E dentro desse que seria o segundo regime deles, a própria legislação própria de carreira. Vamos supor aí, eu não sei qual é a legislação aplicável, mas vamos imaginar o Estatuto dos Procuradores do Estado. Não sei se esse é o nome, né? Não é uma carreira que eu debruce mais atenção em termos de buscar esta carreira, né? Tem outra preparação. Mas legislação própria das carreiras. É preciso verificar, porque há esta dupla submissão, duplo regime dos advogados públicos. E este assunto pode ser abordado. Então, você já sabe. Falou sobre advogados públicos advogam, exercem atividade da advocacia, e também existe aí esse duplo regime a ser observado. Vamos na sequência, mandato judicial. Esse tema é muito bacana, é bem curto, mas existe algumas palavrinhas aí que é preciso tomar cuidado. Deixa eu tomar um golinho d'água. Que é preciso ficar atento. Primeiro, o que é mandato judicial? Vamos pensar, não é mandado, tá? Em tempos de eleições e em tempos de tantos desfechos aí de Lava Jato, é mandato e mandado que vira cada coisa uma coisa só, né? E não é. Então, mandato.
de outorga. Ele junta outorga com mandato. Mandado é de mandar, tem a ver com outra coisa. Mandato judicial é a ideia de você passar, incumbir alguém de exercer poderes que lhe cabem. Vamos pensar primeiro no direito eleitoral, que também é uma matéria que eu tenho a grata missão aí de assumir em alguns cursos, em alguns livros, até da Editora Foco. Quando nós escolhemos alguém, claro que existe aí o princípio da democracia, né, que é os mais votados, ou aquela aplicada lá, a proporcionalidade, a proporção nas eleições que cabe para vereador, para deputado, enfim, você tem que adotar primeiro um princípio da democracia, então isso você vai afastar na nossa analogia. Mas aquele mais votado vai ser eleito, tá? A grosso modo. O que acontece? Vamos pensar que você votou no eleito. Quando você votou neste eleito, você passou parcela do seu poder, que é a parcela de participação direta nos assuntos políticos do Estado, parcela deste poder de participação você mandou para um candidato, aquele candidato eleito. Para quê? Para que ele atue em seu nome em circunstâncias e situações em que você, até mesmo pela própria organização estadual, do Estado, nosso Estado como um todo, você não consegue ir. Você não conseguiria ir, por exemplo, no dia da votação do impeachment, falar se você é a favor ou contra. Você não conseguiria ir para ir votar sobre a PEC 241, que está aí efervescendo de assuntos. Você não conseguiria participar de uma série de situações. E por quê? Imagine todos os brasileiros, 200 milhões, né? Indo lá na Câmara dos Deputados para votar alguma situação. Então, existe essa outorga, este mandato. Agora, puxa para o lado da prestação do serviço do advogado. Você é advogado, nós vimos situações que são consideradas atividades privativas, em que a figura do advogado é imprescindível, não prescindível. Se for prescindível, na nossa analogia, são as situações em que você, cidadão, vai e faz direto, como responder a um plebiscito, votar especificamente, responder a um referendo, uma lei de iniciativa popular, são quando você diretamente atua. Na vida, agora, relação cliente-advogado, quando que você prescinde do advogado? Quando a própria pessoa, quando o próprio ofendido, que teve lá seu direito lesado, pode buscar diretamente o reconhecimento desse direito sem a figura do advogado, embora não recomendável. Agora, nos casos em que é imprescindível a figura do advogado, você vai passar essa parcela de poderes para o sujeito, né? Para o advogado, você, futuramente. E este ato de outorgar poderes do cliente chama-se mandato judicial, no caso de atuação perante o judiciário, né? E esta é a que mais nos interessa aí, porque dá uma maior gama de questões que pode cair na sua prova. Mandato judicial é a concretização da outorga de poderes do cliente para o seu advogado. Demorei para explicar, mas para você entender a importância desta outorga, porque vai fazer total diferença na hora de tentar compreender o subestabelecimento e o fim, né, a extinção do mandato. Então, quanto ao mandato, estamos tranquilos. Outorga de poder, pego a parcela de poder, aquela que eu não consigo exercer se não for através de alguém, e passo para o advogado, que é a pessoa capacitada para tanto. Joia? Joia. E como que é o nome, além de ser outorga, que eu já disse a vocês, que é esse ato de concretização, o nome que se atribui a este mandato, ele é formalizado por qual instrumento? Se você está falando em âmbito judicial, procuração ad, com demudo, ad, judícia, procuração ad judícia. Se for para fora também, né, fora do âmbito judicial, ad extra. Tem lá, você já deve ter estudado possivelmente, ou em metodologia, ou mesmo nos primeiros estudos aí do direito, nas outras matérias. Tá joia? E qual é o momento em que eu devo comprovar que tem um mandato judicial de um cliente? Que a mim foram conferidos, através de uma outorga, poderes para atuar em nome do meu cliente. Sempre a ideia que você deve ter é no primeiro ato em que eu falo em nome do meu cliente, tá certo? É como se você, voltando agora na analogia do direito eleitoral, em que momento que eu provo que eu sou um deputado, por exemplo, que falo em nome do povo? No momento que eu sou diplomado, está aqui meu distintivo, né? Na hora que eu faço prova, então que eu estou ocupando a casa do povo, que seria em tese a Câmara dos Deputados, e falo em nome do povo que me elegeu. Então, que momento que o advogado apresenta a procuração? No momento que ele sobe, né, para falar, ou para, seja meio físico, seja oralmente, seja a maneira que for essa expressão, para falar em nome do seu cliente. Essa é a regra. Qual que é a exceção? A exceção é que, em razão aí de uma situação para evitar, uma situação de urgência, para evitar preclusão, decadência ou prescrição,
preclusão, decadência ou prescrição e situação de urgência, viram 4 atributos? Você pode falar pelo seu cliente sem necessariamente estar aí em posse do mandato que estaria personificado pela procuração, ad judicia ou ad extra, né? E por quê? Mesmo, como já disse, para garantir situação de urgência, garantir preclusão, garantir decadência e garantir, evitar aí a prescrição. Só que nesses casos, você obviamente vai ter que falar, vai ter que mostrar para a autoridade que você se dirige, falando em nome do seu cliente, demonstrar essa situação de urgência e demonstrar que você está buscando evitar tudo isso, né? Vamos pensar aí numa contestação, para que não corra a revelia, você então apresenta contestação sem a procuração e fala que seu cliente está internado, seu cliente está viajando, seu cliente está na China, está na Lua, não sei, e por conta disso não conseguiu colher a assinatura dele. Você vai requerer então ao juiz prazo de quantos dias? 15 dias para juntar este mandato procuratório. E como que eu conto esses 15 dias? Cuidado. Se os 15 dias estiver ali dentro do âmbito da Justiça Comum, né, ou Justiça Federal, em âmbito comum, você vai ter 15 dias na regra do novo CPC. Se você estiver no Juizado Especial, contagem corrida, na Vara do Trabalho, contagem corrida. Tá joia? Regras específicas para cada tribunal. Mas é possível pedir mais uma prorrogação disso? Sim, mas justificadamente. Você vai requerer ao juiz e ele vai, então, conferir ou não este prazo. Tem que ser uma justificativa plausível, não é porque você se esqueceu de ir lá buscar a assinatura do seu cliente. O que é importante dizer? O antigo CPC, né, no artigo 37, deixei anotado aqui, se você quiser acompanhar, você acompanha ainda pela leitura dos 2 códigos. Aliás, não está às mãos aqui. Nós temos um livro muito bom na Editora Foco, que é o novo CPC, o professor Delori, que organizou junto com outros grandes nomes do processo civil, em que há um quadro comparativo muito útil na hora de estudar, tá? O antigo artigo 37, parágrafo único do CPC, falava ser um ato inexistente, ou seja, um ato nulo, tá joia? Então, se o advogado juntasse uma contestação e, posteriormente, no tempo aprazado, prorrogável de 15 dias, por mais 15 dias, não juntasse a procuração, ato nulo, e então aquele direito que se buscou evitar a preclusão, precluiu, tá joia? Então, já é óbvio. No novo CPC, artigo 104, parágrafos 1º e 2º, você vai ver que houve uma mudança no termo utilizado. Antes nós falávamos em inexistente, hoje falamos em ineficaz. Qual que é a diferença? Pessoal, na prática, nenhuma, vai depender muito do caso concreto. Mas se você é um apaixonado por Pontes de Miranda, como eu, você vai lembrar lá na teoria de Pontes de Miranda, na escada de Pontes de Miranda, lembra lá? Primeiro degrau, existência. Segundo, validade. Terceiro, eficácia. Se eu falo que ele é inexistente, ele nem existiu no mundo jurídico. Por isso eu falo de nulidade aqui, né? Nem existiu, né? A nulidade está mais atrelada à validade, mas ele nem existiu. Não tem como nem falar nem em validade, nem em eficácia, porque eu não consigo avançar nos degraus, correto? Agora, a nova redação, ele fala, olha lá, em ato ineficaz. Ou seja, ele considera, quando ele fala que o ato é ineficaz, ele considera que existiu, considera que ele foi válido, mas fala-se que não produz efeitos. Tranquilo isso? Pode ser que num caso concreto, a gente possa perceber aí alguma consequência, dada essa alteração de nomenclatura. Mas era só a título de curiosidade para que você conheça e faça essa comparação. Essa teoria de Pontes de Miranda se encaixou aqui quando eu vi esses dispositivos que mudou gritantemente a disposição. Tá certo? Em regra, então, o prazo para apresentar a procuração é no primeiro momento que se fala, é possível por 15 dias, né, apresentar em 15 dias, se houver urgência para evitar preclusão, prescrição e decadência, e é possível mais uma prorrogação desde que fundamentado. Se não apresentar, ou a fundamentação for entendida como não suficiente, né, ou injustificável, o juiz vai considerar o ato praticado, né, nesse intuito de se evitar preclusão, decadência ou prescrição, como um ato ineficaz. Se ele é ineficaz, ele não produz efeitos. Se ele não produz efeitos, se você evitava todas essas consequências, elas vão acontecer. Se você evitava, por exemplo, que corresse a revelia, correu. Já era. Tá joia? Pessoal, uma importância, nós estamos com um tempinho aqui, um detalhe importante. É possível correr a revelia, vamos dizer os termos práticos aí, né? De ações que envolvam direitos indisponíveis? Não. Ok? Direitos indisponíveis, eles são imprescritíveis, não vão correr aí a revelia. Então, se numa ação de execução de alimentos, houver uma situação aí
em que a pessoa deixe de apresentar alguma... Não há preclusão, aliás, não corre a revelia, pode haver a preclusão momento, né, processual, de você não poder mais apresentar a testemunha, não poder mais fazer juntar determinado documento, mas não se fala em operar a revelia em casos em que se trate aí de direitos indisponíveis. Direito a alimentos é uma situação muito evidente e muito comumente vista na prática, advogado pedindo que seja certificada a revelia numa ação de alimentos. Não tem, meu filho. Tem preclusão, sim, tem, mas revelia não. Tá joia? Vamos falar agora aqui, olha lá, procuração. Nós vamos ter a procuração pública, que é aquela que é outorgada perante o cartório de notas, tá certo? Aquela feita que parece uma escritura, né? Vai ser uma procuração. E temos a procuração particular, que na prática da advocacia é o que a gente observa. Quando que a gente vai ver mais a procuração pública? Quando você advoga para uma empresa, por exemplo, essa empresa vai ter um gerente, alguém assim, e você vai ver uma pessoa responsável pelos assuntos jurídicos, o próprio, sei lá, diretor jurídico da empresa, e essa procuração é outorgada publicamente para este diretor jurídico. E este diretor jurídico, ele pode atuar diretamente, dificilmente você vai ver essa situação, mas ele pode outorgar poderes para um escritório de advocacia se na procuração pública tiver sendo concedido a ele este poder. Acompanharam? Então, não é necessário para você advogar que as procurações sejam públicas. Basta a procuração privada ou particular, que é aquela feita no próprio escritório. Você monta a procuração, lembrando que agora o Código de Processo Civil novo traz algumas exigências, como colocar o e-mail, né, o endereço eletrônico das partes, tá joia? E você, então, munido dessa procuração, você consegue falar em nome do seu cliente. Quais outras distinções que é importante saber, além da pública e da particular, e como que se trabalha na prática, que é através da particular, que eu disse a vocês? Você vai ter as procurações de foro em geral, a maioria delas é de foro geral, aquelas de poderes especiais, como, por exemplo, para oferecer queixa-crime, exige-se que o seu cliente te dê poderes especiais para fazer isso. Por quê? Porque é um ato muito grave imputar fatos criminosos a alguém, né? Então, até mesmo por extrema cautela, na prática, os advogados escolhem lá a assinatura numa procuração especial, com poderes especiais, e também colhe a assinatura do cliente na própria petição, né? Então, o cliente assina os dois. Até uma observação, a jurisprudência tem admitido que quando não for conferido poderes especiais na procuração, mas o cliente assinar junto à petição, por exemplo, o que eu estou dizendo, a queixa-crime, dispensa-se aí os poderes especiais, porque a ideia é garantir que o cliente tem inequívoca ciência do que está sendo falado naqueles processos. Aliás, é muito mais eficiente você colher na própria petição, né, em termos do grande garantismo que se busca aí, na própria petição, do que na procuração. Na prática, o melhor, o recomendável é que você pegue e colha a assinatura nos dois instrumentos, tanto na peça quanto na procuração. Tranquilo? E por último, a procuração apud acta. Essa é pouco conhecida, na prática, em algumas circunstâncias, precisei invocá-la. Veja, você está... vamos pensar numa audiência, você vai para uma audiência, e naquela situação, vamos pensar numa ação em que envolva direito de família. Uma ação de direito de família, você leva para acompanhar você um colega que é mais aí afinado com o assunto de direito de família, e naquela circunstância, era uma instrução, não sei, você resolve levar o seu colega para que ele acompanhasse, até mesmo palpitasse, te desse algumas dicas aí durante a audiência. Então, é uma situação hipotética para ficar mais fácil de compreender. Só que o advogado do outro lado, né, o advogado da parte, entende você como um adversário, né, tem a cabeça pequena. E aí começa a querer te atingir para deixar você desconcertado. O que é a primeira coisa que ele pode fazer? Excelência, gostaria que constasse aqui que aquele advogado não está inscrito, ele não está subestabelecido nos autos. Portanto, ele não pode participar da audiência. Extremamente ineficaz e deselegante e nem um pouco urbana essa atitude, mas o que você pode rebater essa situação? Excelência, para máxima vênia, requeiro que seja considerado na própria ata de audiência que aqui, pelo ato apud acta, estou subestabelecendo poderes com reservas ao meu colega, doutor tal, e qualifica. Tranquilo? Apud acta é aquela outorga feita no próprio ato. Não é comum, mas ela existe e ela é válida. É aquela imposição verbal. Tá joia?
Vamos na sequência. Aliás, perdão, se você for participar, você é chamado por um colega para participar, para a família. A família sempre pede para você participar de tudo que tem no direito. Você chega e vai participar de uma audiência, e você não teve tempo de pegar a procuração. Você, normalmente, na prática, o próprio escrevente já vai colocar lá, requerendo 15 dias para juntar, ninguém vai ficar verificando se existia motivo ou não. Na prática é assim. Mas você pode requerer ao escrevente que conste para que assine o seu cliente, o seu parente, na própria ata de audiência, que no ato estão sendo conferidos os poderes para atuação naqueles atos. Não é recomendável, porque na procuração que você redige, você já vai conferir todos os poderes que você quer, que você precisa para atuar. Como, por exemplo, poderes para transigir, para aceitar, para dar quitação, por aí vai. Tá joia? É mais importante que você conheça. Na sequência, nós falamos, então, de como que eu outorgo os poderes, né, através da procuração, mandato judicial, já falamos da procuração pública particular, poderes especiais e poderes, o apo de acta, e também poderes de foro geral. E é importante falar também da extinção, são dois assuntos que vão cair. Extinção, existem algumas maneiras. Existem maneiras de extinção tácita e extinção expressa. Extinção tácita é aquela que não demanda uma intervenção, né? Ela decorre do próprio fluxo das coisas. Então, o que nós temos de exemplo? O trânsito em julgado de uma ação. Você entra com uma ação, ganhou uma ação, executou, extinguiu, o juiz mandou arquivar. Transitou em julgado, arquivou. Este arquivamento definitivo, né, esse trânsito em julgado, ele vai aí configurar a extinção tácita do mandato judicial. Isso é tranquilo, não vai cair na sua prova, infelizmente. Agora, quais são os outros que são expressos? Existem algumas que costumeiramente nós tratamos, e existe uma outra que não é adequada, mas eu sempre conto, sempre friso isso quando vou falar sobre o assunto, porque é importante que você conheça, tá certo? A primeira, renúncia. Renuncio, pelo bem não sei o que, eu renuncio. Se eu estou renunciando, eu estou renunciando a algo que me foi dado. Então, veja, se eu renuncio a algo que me foi dado, pense na ideia relação cliente-advogado que eu estou tratando com vocês, é a ideia em que o advogado renuncia a poderes que lhe foram outorgados pelo seu próprio cliente, tá certo? Primeira hipótese, renúncia, quando o advogado renuncia os poderes que lhe foram outorgados pelo seu cliente. O que é importante guardar na renúncia? Se o advogado está renunciando, ele tem que cumprir aí, primeiro, uma dupla comunicação. Prestem atenção na sequência e como se dá essa dupla comunicação. Isso é exigido, isso já caiu em prova. Primeiro, você comunica ao seu cliente, de maneira inequívoca. Lá atrás, quando se pensou nisso, quais eram as maneiras inequívocas? Ou através aí de você ir acompanhado de um notarial, fazer lá uma ata notarial, muito cara, R$400, completamente desnecessário. Basta você mandar uma carta AR, uma carta com aviso de recebimento, onde vai vir lá em mão própria, né? Para que venha lá escrito que a pessoa recebeu e tal. E aí essa foi a primeira comunicação. Em um segundo momento, você pega cópia desse comprovante de aviso de recebimento e protocola para o juiz e fala, excelência, conforme consta assim assado no documento anexo, renuncio ao mandato que me foi outorgado por razões de foro íntimo, é necessário você justificar aí por quê, né? E a partir de agora, então, passo a cumprir o prazo de 10 dias. O que é este prazo de 10 dias que vai estar lá estabelecido no artigo 112 do novo Código de Processo Civil, era o antigo artigo 45. Feita essa dupla comunicação, a partir da segunda comunicação, que é essa comunicação ao juiz, passa a fluir o prazo de 10 dias, em que, mesmo tendo renunciado, o advogado deverá funcionar no processo para evitar preclusão, evitar perda de prazo, evitar que deixe de comparecer a uma audiência. Tudo que ele tiver que fazer como se advogado ainda fosse, porque de fato será, né? Mas como se ainda fosse constituído, ele deverá fazer. Este prazo de 10 dias é o prazo que se dá ao cliente para que ele busque um outro patrono, um outro advogado. Então, durante os 10 dias, durante esse lapso posterior à segunda comunicação, o advogado funcionará no processo como se ainda constituído estivesse, tá certo? O advogado não pode furtar-se de cumprir os prazos, sob pena de responder aí, civil, talvez criminalmente, dependendo do que for que ele fizer, né? E também em âmbito do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Pode ter aí um problema sério. Detalhe importante, porque só esse prazo talvez não te cobre objetivamente, mas o que pode cobrar, já cobrou e grande chance de cobrar. É o caso em que o cliente
No segundo dia, ele já não aguentava mais o advogado, no segundo dia ele já apresenta o novo advogado. O advogado renunciante precisa cumprir o restante dos 8 dias? Não. Se houver apresentação de novo patrono, não há necessidade de cumprimento deste prazo posterior. Vamos pensar que o advogado manda lá a comunicação, a primeira comunicação para o seu cliente, fica 2 dias com aquela AR na sua mão, e depois de 2 dias junta no processo, né, ali essa dupla comunicação. A segunda comunicação, que seria ao juiz, de onde inicia a contagem do prazo, que eu já disse, ela não inicia na primeira comunicação, mas da segunda ao juiz. Mas só quando ele protocola, o cliente, muito esperto, muito atento, aliás, logo quando recebeu a carta notificando, ele já apresentou ali um novo advogado, né? Então, nem mesmo precisa cumprir nada, porque já não há necessidade, porque já há um outro advogado constituído. Tranquilo isso? Beleza, vamos na sequência, já estamos chegando ao fim. Os 2 últimos pontos aqui que eu queria trazer para vocês. Temos, então, a primeira renúncia, que eu renuncio ao que me foi otorgado, e a revogação. Quando eu concedo, eu revogo, né? Se eu concedo, eu não renuncio. Se eu concedo, eu revogo. Eu só renuncio se eu recebo, certo? Na revogação, é quando o cliente revoga o mandato que foi otorgado, né? Revoga os poderes que foram otorgados ao seu cliente, ao seu advogado. Neste caso, obviamente, como é o cliente que retoma os poderes, não há necessidade de cumprimento de 10 dias de prazo. Por quê? Porque se ele está revogando, ele vai já juntar nova procuração de um outro colega aí, né? Já vai trazer constituído um novo advogado. Não depende da vontade do advogado. Eu quero continuar no processo. Não adianta, filho. Revogou, já era. O que é importante, tanto na revogação quanto na renúncia, quanto em qualquer forma de extinção que não aquela tácita, é que o advogado que está saindo do processo, ele vai ter sempre direito aos honorários proporcionais ao tempo de atuação, seja contratual, seja também os de sucumbência, eventualmente, ao final da ação. Recentemente, há 2 dias, o STJ ainda veio dizer aí sobre essa situação em julgados recentes aí, que reafirmava toda essa circunstância, né, da possibilidade dos honorários sucumbenciais e contratuais proporcionais. Estava só dizendo que já estava na lei, mas uma coisa interessante foi ele dizer, foi nesse julgado, não me lembro agora o número, mas posto na sequência na nossa rede social, que a impossibilidade de que os contratos de honorários advocatícios prevejam ali no seu bojo multas, caso haja intenção do seu cliente de revogar ao mandato. Então, você contrata um escritório de advocacia e tem lá uma multa de R$10.000. Se você precisar, você quiser, ou se você perder a confiança, palavra-chave na advocacia, perda de confiança, ela não pode aí estar atrelada a uma multa que vai desestimular, né? Você não pode estar vinculado ao advogado sem ter a confiança. Perde-se aí um elemento importantíssimo desta relação. Portanto, recente julgado do STJ reafirma essa questão da proporcionalidade dos honorários e também fala sobre a impossibilidade de se trazer no bojo de um contrato de honorários essas multas que desencorajariam a situação aí de revogação. Na sequência, agora já no último ponto, os 2 últimos pontos, na verdade, quanto ao subestabelecimento, tema muito controvertido, que causa muita confusão. O que é subestabelecimento? Nós já mencionamos desde o início do webinário de hoje. Subestabelecer os poderes que o cliente me outorga, através de um mandato judicial personificado numa procuração, eu passo para um outro colega, para um outro advogado. O que é importante você guardar para não confundir. Existem 2 tipos de subestabelecimento. Então, eu digo que subestabelecimento é quando eu recebo um poder outorgado pelo meu cliente, e eu passo para um colega. Quando eu passo, e passo tudo, eu subestabeleci sem reserva de poderes. Eu não reservei para mim nenhuma parcela do poder que originalmente foi outorgado para mim. Tá certo? Subestabelecimento sem reservas. Eu saio do processo. Fica só o colega novo, né? Isso é comum. Você é advogado, você está atuando junto para um cliente, e o cliente fala assim, doutor, meu filho formou, passou na OAB agora, era aluno do professor Sábio. Eu queria que o pastor passe o causo para ele. Passo. Como que você passa o causo? Primeira coisa é você poder fazer aí a renúncia. Não é muito elegante considerando a circunstância. Como que é mais elegante fazer, considerando aí toda uma relação de amizade cliente, né, que existe antes? Tem um mosquitinho no meu olho, que coisa chata. Você faz um subestabelecimento sem reservas.
você sai de cena com muita elegância. Deixa lá, não precisa justificar, não precisa nada. Então, esse é o subestabelecimento sem reserva de poderes. Essa é uma forma de extinção expressa do mandato judicial. Por quê? Porque eu estou saindo e passando para outro. Não tem prazo a cumprir, não tem que justificar nada. Tranquilo? O que é importante você pensar? No subestabelecimento sem reservas, é necessário, é imperativo que haja um prévio e inequívoco conhecimento do seu cliente. Porque eu disse para vocês uma situação em que o próprio cliente vai conversar com o advogado e pede para passar. Agora, pense na situação inversa. Não estou aguentando mais meu cliente me ligar o dia inteiro. Sabe o que eu vou fazer? Tem um colega meu que trabalha aqui junto comigo, ou que trabalha numa sala ao lado, eu vou repassar tudo para ele. Vou passar para ele. Só que eu nem contei para o meu cliente, eu simplesmente passei. Pode isso? Subestabelecimento sem reservas, é necessário que haja prévio e inequívoco conhecimento do seu cliente, tá certo? Sob pena aí de um abandono ou desamparo dos feitos. Está lá no artigo 12 do Código de Ética. E qual que é outro tipo de subestabelecimento que você pode se confundir? É o subestabelecimento com reservas de poderes. Vamos pensar agora um outro exemplo. Professora Roberta Densa, sua professora aí de consumidor, grande professora, gostava muito das aulas dela, foi minha professora na graduação, né? Você vê como ela é jovem, né? Jovem, nem parece. Eu já estou esse marmanjo velho barbudo e fui aluno dela na graduação, na faculdade da MASO. Professora Roberta Densa está lá tocando uma ação de relação de consumo, aliás, brilhante professora e autora dessa matéria, e, sabe, eu vou estar viajando, na próxima semana tem uma audiência no Rio de Janeiro. Você pode fazer essa audiência para mim? Sim, claro, professora, claro que sim. Como que ela faz? O que ela é necessário ela fazer para que eu possa atuar conjuntamente a ela, especificamente no caso aí de uma audiência? Ela vai me fazer um subestabelecimento com reservas. Lembra, ó, isso aqui é o poder do cliente. Ele passou para a professora Roberta. Professora Roberta, então, quando faz um subs, como a gente fala na prática, com reservas, ela reserva para ela a parcela do poder e passa a parcela do poder para mim, porque senão eu não consigo falar em nome dela. Tranquilo isso? Esse subestabelecimento ele pode ser pontual, como eu disse a vocês, só para fazer essa audiência no Rio de Janeiro. Mas passa a audiência, né? Ela vai colocar lá um subestabelecimento com reservas, especificamente com o fim de realizar uma audiência, no dia tal, enfim, explica tudo. Só que assim, nossa, mas o Sávio também entende bem aí do assunto, né? Sabe bem, foi meu aluno, gosta de direito consumidor, eu acho que eu quero que ele atue comigo aí até o fim do processo. O que ela pode fazer então? Ela pode aí editar, faz um novo subestabelecimento com reservas para atuar com plenos poderes iguais aos dela, né? Poderes iguais até o fim, né? Não precisa falar que até o fim, mas simplesmente se não houver essa ressalva no subestabelecimento, atua até o fim. O que é importante saber? A mesma ideia de revogação, aliás, de extinção do mandato judicial, aqui vamos ter proporções na participação dos honorários contratuais e sucumbenciais. Esses contratuais vão ser feitos entre advogado e o subestabelecido. Não, no caso, eu que entrei depois para auxiliá-la, não receberei honorários do meu cliente. Vou receber com ela. Vou receber dela, é dela que eu cobro. Agora, o de sucumbência, eu vou ter participação lá no final, proporcional à minha atuação e, importantíssimo, o subestabelecido, no caso eu, com reserva de poderes, porque ela continua atuando comigo, só pode cobrar e executar honorários do cliente, né, ou sucumbenciais, se estiver acompanhado dela. Porque se for contratual, eu recebo dela, tá certo? Então, eu preciso dela para executar, para cobrar lá. E da sucumbência, eu só estou no processo por conta dela, então estou vinculado a ela. Só consigo executar, cobrar honorários se ela estiver comigo. Sozinho, não. Qual modalidade que você, subestabelecido, consegue cobrar honorários sozinhos no subestabelecimento sem reservas? Porque o subestabelecente saiu, não está mais lá. Tranquilo isso, pessoal? Tenho certeza que sim. Por último, para matar nosso webinário de hoje, é a juntada de nova procuração. Que coisa fofa, né? Pessoal, por que no seu livro, a maioria dos livros, eu li muitos, né, ao longo desse tempo todo que eu trabalho com o assunto, com a matéria, e nunca vi, acredito, se eu não estiver falsos, com equívoco, que eu acho que não, nunca vi alguém colocar a juntada de nova procuração como forma de extinção, porque não é o meio adequado. Mas na prática isso acontece.
Não é adequado, mas na prática isso acontece. Existe uma maneira de se adequar a isso. Por isso mesmo que eu coloco aqui. Olha lá. Se você chega e é consultado por uma pessoa, você, olha, doutor, estou com um caso assim, isso também é muito comum em família, né? Ah, aquele churrasco, você, vem cá, Sávio. Se tiver parentado assistindo aí, já deve estar tudo ardendo a orelha, né? Tá caindo a carapuça. Tô com um caso assim, esse assado, esse advogado. Daí você fala assim, puta, falei para não contratar aquele advogado, né? Falei que, né? Para que vai se enroscar ali, enfim. Coisa horrível falar isso, né? Porque a gente só dá esses conselhos para a família mesmo. Aí ele vai, conta todo o problema, você não dá uma olhadinha, não dá uma opinião? Aí você vai lá. Aí você fala assim, olha, na verdade, ele já perdeu o prazo, porque aqui, teve essa falha. Vamos fazer o seguinte, acho que está com muito processo, dá uma procuração para mim e eu vou resolver isso para você. Pode? Isso é infração ética, pode aí ter consequências. Deixa eu ver se eu anotei aqui onde que está. Artigo 11 do Código de Ética e Disciplina fala, olha lá, não deverá o advogado aceitar a procuração de quem já tem advogado constituído, sem que este tenha prévio conhecimento, ou salvo por motivo justificado para a adoção de medidas judiciais urgentes e inadiáveis. Então, em regra, você não pode pegar procuração de alguém que já tem advogado constituído. Qual que é a exceção? Comunica ao advogado com brevidade, e essa comunicação você prova por carta R, por e-mail com aviso de recebimento, qualquer e-mail aí que você consiga comprovar que o interlocutor, que no caso é o seu advogado já constituído, tenha tido sim conhecimento, tenha tido inequívoco conhecimento disso. Ou se você não conseguir essa inequívoca comunicação, essa breve anterior comunicação, se houver urgência, olha aí, o motivo que a própria lei coloca é para evitar, né, a adoção de medidas judiciais urgentes e inadiáveis. Então, tá aí já as situações. Em regra, não é a maneira mais adequada, mas a juntada de uma nova procuração revoga a anteriormente concedida. Por isso, não se pode, não é adequado e é uma situação aí de infração ética disciplinar. Tá certo? Pessoal, era o que eu queria trazer para vocês. Espero que tenham gostado. São muitos assuntos que temos tratado aí nos últimos webinários. Estamos já aí com um simulado aparecendo aí, né, pelo horizonte. Em breve teremos nosso primeiro simulado, que serão de 20 questões selecionadas. Não vão ser questões fáceis, são questões mais pesadinhas, mais puxadas, para fazer o seu treino aí render bastante, tá certo? Agradeço muito a atenção de vocês, quem está acompanhando com a gente ao vivo agora, quem vai assistir depois, você que está assistindo pela plataforma, né? Infelizmente, eu não consigo ter acesso a todos, não consigo ver os números aqui dos alunos que estão em toda a rede Laureate, no Norte, no Sul, no Nordeste, em São Paulo, que estão acompanhando ao vivo, não consigo, infelizmente. Mas em breve a gente já estamos arrumando tudo isso daqui, espero que estejam conseguindo ver as imagens com bastante clareza. Nosso próximo webinário é muito provável que eu faça de dentro lá da editora Foco, né? Quem sabe meio dos livros, né? Enfim, bastante coisas novas, muitas ferramentas à disposição de vocês. Não deixe de mandar a sua dúvida, saviochalita@editorafoco.com.br. Você pode também me achar lá pela rede social, facebook.com/prof, com F mudo, prof. Sávio Chalita. E também, agora não lembro o número, mas com certeza você já recebeu pelo WhatsApp aí pelo coordenador da sua unidade, você já tem meu WhatsApp, que é o nosso Plantão dos Aflitos, um nome que eu tenho gostado bastante, né? Criação aí do nosso coordenador acadêmico, professor Léo. Um abraço, professor Léo. Um abraço para os amigos de Manaus, semana que vem, será que semana que vem? Deixa eu ver, faltam 2 semanas. 2 semanas para um evento muito bacana, com a coordenadora Marcleia, na Uninorte de Manaus. Estaremos lá com um aulão de ética, 2 dias de aulão de ética. Ó, você que está assistindo meus vídeos, mais webinários, vamos ficar doidos de tanto me ver. Deus me livre, nem minha mulher me aguentaria tanto. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Uma ótima noite, bom descanso e fiquem com Deus. Espero que estejam firmes aí, fiquem firmes, batalhando, foco, perseverança, que o resultado está quase chegando, falta pouco. Um abração a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.